Com o êxodo dos jogadores mais promissores, ainda muito jovens da Europa, você acredita que seria possível formar para um clube sul-americano, formar e manter um time como aquele inesquecível Flamengo de 81, que começou a se formar ainda nos anos 70? Se jogassem hoje, por quanto tempo permaneceria no Brasil um Zico, um Leandro, um Júnior, um Moza e um Adílio? Eu acho que a gente teve um período de derrotas, né? E o Flamengo soube segurar a gente. Nós não chegamos já sendo campeão, eram 2 ou 3 ali que ganharam. Eu, por exemplo, ganhei um título em 74, só fui ganhar outro em 78. Então, nesse período, não sei, houve muita desconfiança. Será que vai mesmo, vai vingar e tal? Então, foi chegando muita gente, então eu acho que o Flamengo acreditou no grupo, né? E a coisa funcionou. Então, tudo é questão de se acreditar quando você vê resultados embaixo. O Flamengo teve 3 gerações que poderiam ser muito melhor aproveitadas. Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes. Essa foi a terceira. A segunda foi a que eu estava terminando, que veio Leonardo, veio Zinho, veio Aldair, veio Zé Carlos. O próprio Rogério. Não, o Rogério já veio na terceira. Ele pegou... Em 87, a zaga reserva era o Aldair e Rogério, de Leandro e Adinho, né? Não, era Aldair e Zé Carlos II. Zé Carlos II que era o reserva. Rogério era do Júnior. Chegou a jogar em 89. Em 87 não, era Zé Carlos II. Certo. Tinha Jorginho. Aí depois a gente... esses jogadores, Leonardo foi embora, Zinho foi embora, Aldair foi embora, Zé Carlos II foi embora. E depois veio a do Marcelinho, Marquinho, Paulo Nunes, Djalminha e tal. Que imagina se eu fosse juntada a essa do Zinho, do Bebeto e tal. Na Copa do Mundo de 99 nós tivemos 5 daquele time, né? Era Jorginho, Leonardo, Zinho, Bebeto e Aldair. Então, era metade do time campeão de 87. Então, eu acho que isso se eles se juntassem com essa turma que veio, campeã na base, em todas as categorias lá, e no profissional, que o Júnior ainda pegou em 92. Então, depois foi saindo todo mundo. Dali em diante, o Flamengo perdeu o fio da meada de equipe. Aí foi surgindo um ou outro. Formação, né? Veio uma vez, veio o Y, veio o Júlio César, veio o Renato Augusto, veio o Juan. Mas é muito pouco. É muito pouco em comparação ao que era. Entendeu? Então, eu acho que o Flamengo é um time que tem que ter assim, o treinador do profissional, ele tem que olhar na categoria e ter assim, eu ter 5, 6 já dos que vão sair. Eu vim ver um time de juniores jogar e não vi assim ninguém que pudesse hoje você pegar e botar no time titular, entendeu? Com tranquilidade, tá? Exceto o Galhardo, que já estava o Rogério já tinha observado, o Galhardo e o Diego Maurício, que já estavam treinando com o profissional. No mais, estava muito difícil, né? Hoje nós temos uma categoria de juvenil muito boa, com bons frutos que podem acarretar, mas a gente precisa trazer gente de fora e formar. Batendo ainda nessa tecla do êxodo, até onde vale as distinções no paralelo entre você e Messi, cujas genialidades foram notadas ainda muito meninos, apesar do tipo físico pequeno e franzino, fazendo com que um grande clube os acolhesse e investisse desde cedo para prepará-los. Até onde hoje é possível fazer com que um Flamengo, no seu caso, não possa ser antecipado por um Barcelona, incubador hoje o palco do craque argentino? Pode, se você tiver um olho clínico de chegar e ver que esse garoto pode ter futuro, é você se juntar a uma empresa dessas patrocinadoras e tentar ajudar o Flamengo bancar esse jovem, né?
entendeu? Porque o Flamengo é uma grande marca que o garoto, primeiro, se ele puder explodir no Flamengo, ele vai querer explodir no Flamengo. Então eu acho que não vejo grandes dificuldades nisso não. Por falar em Messi, você acredita que ele hoje seja realmente o melhor jogador do mundo? O grande craque desde que Zidane se aposentou em 2006? Qual a sua impressão da atuação do argentino na África do Sul? Acha que, como foi com você, ele sofre pressão para ser tão decisivo na seleção quanto é como joga no clube? Lógico, mas todo cara que aparece bem num clube, quando vai para a seleção, há uma expectativa muito grande. Isso é normal, pô, entendeu? Ele é um jogador fantástico, um jogador que não precisa se falar muito, é um grande gênio da atualidade, no meu modo de ver. O cara que ele é eu concordo, é um diferenciado, é um cara que olha e você faz uma coisa que você não espera, você pensa, sabe? E da bola, é um cara espetacular, é um cara espetacular, é decisivo. Agora, todo cara decisivo todo cara decisivo precisa também que as jogadas dele sejam decididas pelos outros, porque ele chama atenção. Então abre espaço para os outros. Os outros precisam decidir as jogadas que ele faz. Ele pode não ter feito gol, mas ele criou uma série de situações para os gols da Argentina. Quase tudo era ele que criava. E muitas vezes não era transformado em gols. Quando elas são transformadas em gols, aí o cara cresce muito mais também. Não foi com você que tem na final com o Liverpool? Exatamente. Quando você tem a chance de fazer algumas jogadas e elas são concretizadas, o teu valor também aparece. Quando isso não acontece, parece que você não criou nada. Em 78 eu criei um monte de oportunidade para uma série de jogadores, mas ninguém fez gol e parece que eu não joguei, que foi uma porcaria. Entendeu? Mas vai ver os lances dos jogos, ver quantas bolas eu deixei os caras de frente pro goleiro. Só que não transformava em gols. Aí a tua parte individual também não aparece. Em sua opinião, quais foram o melhor time e jogador da última Copa? Olha, o melhor time foi a Espanha. O melhor jogador foi o Iniesta. Mas disparado. Ele e o Xavi foram os dois jogadores que desequilibraram. Dois jogadores que, graças a Deus, até em algumas previsões já tinha acertado longe, que me encantaram nesses últimos anos vendo a Espanha jogar. Eu vi uma série de partidas da Espanha, jogos eliminatórios, quando eu estava na Europa. Tinha jogo da Espanha, eu tentava ver o horário para poder assistir. Porque é um time, tem uma espinha dorsal, grande goleiro, uma ótima zaga, um meio-campo criativo, marcador, que desenvolve bem e com um ataque que eu acho que se dois jogadores estivessem bem na Espanha, a Espanha ganharia com muito mais facilidade a Copa. O Torres e o Fábregas. O Fábregas vinha de uma fratura, durante a Copa ele ainda conseguiu jogar um pouco, e o Torres, que havia uma esperança muito grande também, vinha de uma contusão. Então, com esses dois jogadores, a Espanha, porque o que aconteceu? Ele, por causa da contusão do Fábregas, ele teve que adiantar um pouco o Xavi, que jogava mais atrás, e botou um jogador, o Xabi Alonso, na cabeça de área. Segundo homem, né? Era o Busquets, então ele teve que botar. Era Busquets, ou o Xabi Alonso, Xavi, Iniesta e o Fábregas, entendeu? Então, com isso, ele teve que acabar mexendo um pouco nessa estrutura, apesar de não ter comprometido, mas o Xavi, né? Tem Xabi Alonso e Xavi. Hernandes. O Xavi Hernandes, que é o do Barcelona, sim. Ele joga um pouco mais atrás, entendeu? Ele é o segundo homem, e ele estava jogando de terceiro, um pouco mais à frente, e aí já existe uma certa dificuldade. Pela direita, né? Exatamente. Então eu acho que a Espanha mudou um pouquinho, mas mesmo assim joga um futebol lindo, e eu acho que o Iniesta foi o craque da Copa. No meu modo de ver, sim.